Fala pessoal, beleza? Olha, eu vou falar hoje sobre um pouco sobre a osimetolona e as 4 perguntas assim que eu separei mais frequentes assim pela galera, tá? Mais curiosidade que o pessoal tem. Número 1 é por que se utiliza muitas vezes no fisiculturismo na parte de definição, né? Pergunta número 2, mulher pode utilizar? Também gente de doses em homens e mulheres, a vida média é da mesma. E o número 4 aqui, não sei se dá pra ver, benefícios e malefícios, tá? Então, antes de começar a falar disso, vamos falar um pouquinho da história dela e de tudo mais para vocês saberem. Então, a osimetolona em si, ela, ao igual que diversas outras substâncias, né, anabólicas, ela é utilizada e foi muito utilizada na medicina para tratamento de anemias, tá? Outro dado bem interessante e legal também, o fisiculturista Kelvin Levrone, né, ele gostava muito dessa substância porque respondia muito bem, nesse caso, nas preparações, né, dele para competições. Então, pessoal, ela não é tão assim hepatotóxica, digamos assim, para o fígado, tá? Com o qual existem estudos que dizem, né, e comprovaram que fizeram utilização durante doses altas de um período de tempo em pessoas que apresentavam assim sintomas de anemias, tá? E não teve assim os resultados, um nível tão agressivo e hepatotóxico, né, com o uso das substâncias. Estamos falando de doses assim entre 200 miligramas assim, a 300, tá? Então, considerado doses mais avançadas. Por isso, é interessante passar essas informações, né? Para vocês saberem, o Dianabol, por exemplo, é bem mais, né, forte, agressivo que o Hemogenin. Apesar de o Hemogenin e o Dianabol terem uma semelhança bem grande em relação à estética, né? Assim, o uso assim, no mundo da maromba, tá? E o meu ponto de vista, somente o Oxandrolona é mais fraco, assim, por debaixo desse caso do Hemogenin, tá, pessoal? Então, galera, já que se trata de um esteroide assim, né, de classe 2, então ele significa que se liga assim fracamente, digamos, nos receptores androgênicos, né? Bom, dizer também que isso não significa, né, que ele é fraco demais e porque ele tem uma potência anabólica assim muito grande, igual que também o Dianabol, igual eu falei antes, tá? Então também é derivado do DHT, tá? Com o qual bem semelhante também ao Diana, né, nesse aspecto. Ela pertence assim na classe dos 17 alfa-alquilados, tá? Com o qual sim ela é hepatotóxica, né, para o fígado. Então ela tem um metabolismo assim severo, tá? Hepático em questão do TGO, TGP, AST ali, né? Que seria no caso as transaminases, né? Glutâmica, pirúvica e oxalacética, tá, pessoal? Então tem que ter cuidado ali, tá? Tudo que é oral muitas vezes não é bom, né? O mais de boa assim entre todos é a Oxan, digamos assim, mas não deixa de ser digamos, a mais suave de todos, né, a Oxan. Mas enfim, vamos falar hoje do Hemogenin, não da Oxan nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo especial falando da Oxandrolona também. Então a pergunta número 1 ali eu achei legal, porque culturistas utilizam muitas vezes na fase de pré-contest, se supõe que ela é utilizada mais em off, né? Então eu penso que isso pode causar também um aumento, nesse caso, da pressão arterial, tá? Então vamos com a pergunta número 1 já ali para começar. Então, meu ponto de vista, tá, galera? Porque se utiliza muito em fisiculturismo na fase de secar, digamos assim, né? Eu penso que assim, porque ela vai segurar bastante, nesse caso, o volume, tá? Volume muscular, né? Já que, claro, com dieta, treinamento e cardio diários, em muitos protocolos utilizam-se ali o Hemogenin para poder, né, dar aquele aspecto de encher mais, tá ligado? Meu ponto de vista é esse. E também, assim, um book, né, normalmente numa etapa de volume a pessoa normalmente costuma comer ali em torno de 70 a 80% de carboidratos, né? Então, nesse caso, tem que ter cuidado porque joga a sensibilidade de insulina lá para baixo, né? E com o qual isso não é bom, né? E portanto, assim, um pós-ciclo, né, pode causar um efeito bem grande de rebote nesse caso, né? Porque você teria, no caso, uma descontinuação, né, de um hormônio muito anabólico, né? Então, poderia também causar um crash, vamos dizer assim, hormonal, né, da testosterona e também da insulina, né, no qual acentua assim as perdas de peso. Então tem que ter bastante cuidado, galera, com todo tipo de coisa que for fazer, tá? Então agora falando na pergunta número 2, mulheres podem utilizar, né? E também pedindo dosagem de homens e mulheres. Minha resposta é sim, né? Igual que qualquer outra coisa, tá?
tem que ter sempre precaução, né? Eu penso assim, sempre acompanhamento médico de um profissional que vai lhe orientar e guiar, né? Não fazer as coisas sozinho, né? Normalmente, assim, mulheres costumam utilizar entre 12,5 a 25 miligramas dia, né? Existem casos também de atletas e outras pessoas que utilizam, que abusam, né? Costumam jogar em 50 mg, tá? Já vi casos também. Não vejo errado se trata, por exemplo, de, né, nesse caso de alta performance, porque às vezes você quer, né, abusar das coisas para poder ter rendimento. Aí tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? No caso de homem, sim, né? Costumam utilizar entre, no caso, 100 a 200 miligramas, né, dia. Depende da fase, tá? Em casos, isso casos avançados, tá? No caso mais simples, mais iniciante, 50 a 100 miligramas dia homem, tá? Isso não vai ser burro de olhar meu vídeo e querer copiar um protocolo de um jumento que tá falando pra vocês informações que eu pesquisei, tá, galera? Não é pra fazer isso que eu tô falando, né? É simplesmente que eu pesquisei passando informações. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Não curto isso não, tá? É só coisas para poder agregar conhecimento, para vocês sempre fazer as coisas de maneira ciente, tá? E lembrando que tudo que for oral não é bom você jogar assim mais de 6 semanas, né? De 4, 5, 6 semanas como muito, beleza? Então a vida média, pergunta número 3, né? Vida média dela. Nesse caso é entre torno de 6 a 8 horas, né? Pelo tanto, muitos protocolos já vi galera utilizando de 12 em 12 horas, já vi outros utilizando de 3 em 3 horas, já vi outros utilizando no caso também, né, em vários tipos de pré e treino e pós-treino. Então, tipo, não existe forma perfeita, eu diria assim. Tem que sempre se adaptar às tuas estratégias e à tua forma de vida, né? Igual você tem no vídeo aí anteriores. No caso, você não pode, às vezes, não tem a capacidade de levar, né, a pastilha, né, o comprimido junto em qualquer lugar. Então, pelo termo de praticidade, existe diversos tipos de protocolo, né? Até de 6 em 6 horas, ou bem 12 em 12, ou 3 em 3, né, a dose total, depende de tudo de cada protocolo de cada pessoa, beleza? Bom, pergunta número 4 aqui, para não ficar tão extenso o vídeo. Benefícios e malefícios, né? Vamos começar primeiro a falar dos malefícios, tá? Então, pode ter oleosidade de pele, né? Com o qual pode sim causar espinha, acnes, né? Etc, entre outros. Pode haver também um aumento na pressão arterial, tá? Então, temos que ficar ligado também com isso, né? Sempre consumir gorduras boas, né? Em vez de gorduras saturadas. Isso vocês sabem. Dizer também que, por exemplo, ela se trata, né, de um derivado do DHT, então temos que ter cuidado ali com a ginecomastia, tá, pessoal? No caso, sempre controlar o níveis, né, de estradiol e tudo mais. Então ela não costuma solucionar o problema dela com inibidores de aromatase, né? Já bem teria que ser um bloqueador da enzima, no caso, né? Como por exemplo um tamoxifeno poderia resolver isso, tá? Também ela influencia, né, negativamente no aumento do colesterol ruim, né, que seria o LDL, e baixa nesse caso o HDL, que seria o colesterol bom, tá? Ao igual que diversas outras substâncias, tá, galera? Então basicamente isso, galera, né? Mesmo que a maioria dos orais, né, nesse caso em especial o Hemogenin, ele não é assim aromatização por estrogênio, né, mas sim porque ele atua assim nos receptores de forma direta, né, de estrogênio, com o qual temos que ficar sempre ligado, tá? Na resposta que o corpo, no caso, vai te dando, assim, tá? Não esperar foder com tudo para poder consertar o erro, né? Falar dos benefícios, então, também. Ganho de volume, né, com o qual muitas vezes retenção líquida, né, dependendo muitas vezes da dieta, igual eu citei várias vezes antes, tá? No caso, a força, tá? Se fazer uma dieta hipocalórica, com certeza ajudará na definição, né? Então, o bom é que ela não se converte em estradiol, né, em estrogênio, né, em geral, em estradiol em si, né? Com o qual ela se reduz assim, no caso, em metil DHT, tá? Então, por isso que eu falei em questão da aromatização. É um hormônio um pouco doido, assim, né? Por entender, para vocês saberem. Mas sim, pode causar gineco, então tem que ter cuidado, beleza? No caso, na definição, né? Quando tu tá utilizando ela para parte de definição, pode tirar um pouco o apetite, tá? Então, nesse caso, para controlar, para comer menos, poderia sim ser favorável, tá? E então é isso aí, espero que tenham gostado. Já foi as 4 perguntas, né, que eu fiz, então espero que tenham gostado e compartilhe o vídeo.
já que o Insta não tá entregando todos os meus conteúdos, mas vou deixar guardado aí nos stories, tá? E é isso aí, tá? Até domingo vai ter conteúdo aí sobre hormônio. Semana que vem vamos abordar já os suplementos, beleza? Um grande abraço, pessoal. Até mais.